A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou Langaba Antônio, ministro da palavra pela graça de Deus. Hoje é sábado, conforme temos combinado, Sabadão Evangélico dos Abençoados. Sabadão Evangélico dos Abençoados que temos voltado semanalmente, 7 dias depois, trazer resumo o que nós abordamos ao longo da semana. Hoje trouxe um tema que vamos partilhar junto, o tema intitulado O Pecado e as Suas Consequências. Claro, no ser humano, à sua volta, a humanidade em si, encontra-se vários problemas que afetam a sua vida, que leva esse ser humano a poder se interrogar. Sendo embaixador plenipotencial da palavra de Deus, nosso trabalho no nosso consulado, que é na igreja, onde nós livramos os vistos, levará o povo de Deus, este povo que deve merecer o céu, porque existe um inferno que você deve evitar, e nós temos um céu, paraíso, por onde nós iremos. É inevitável, a morte vai nos surpreender um dia. Seja rico, seja pobre, seja forte, seja fraco, pequeno ou grande, a morte um dia irá nos surpreender. Já que a morte irá nos surpreender um dia, sendo povo de Deus, servo de Deus, obreiro, levitas, cooperadores, somos chamados, portanto, a vir fazer as abordagens da palavra de Deus. O pecado e as suas consequências. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Tudo é pecado. Exemplo: se tivermos um copo de água, neste copo de água colocamos lá dentro duas pedrinhas com tamanhos diferentes, vamos perceber que as duas pedrinhas vai cair no fundo do copo. Portanto, são pedrinhas, são pedras. Significa o tamanho e o peso levou esta pedra a cair. Implica dizer, o pecado é transgressão da lei de Deus. Nós, sendo filho de Deus, criado na imagem semelhante de Deus, fomos chamados a respeitar a palavra de Deus, andar conforme diz a Sagrada Escritura. Então nós teremos, vou dar o índice do que vamos abordar. Eu tenho 7 pontos que nós vamos abordar, que vai levar o povo de Deus a entender nesta aula magna que vamos aqui partilhar a palavra de Deus. O mais importante é sermos filhos de Deus. Independentemente das nossas origens, das nossas crenças, das comunidades onde nós pertencemos, das ideologias que nós almejamos, somos chamados a obedecer a Deus. A nossa obediência deve a Deus. Portanto, vamos falar do resumo do pecado e as suas consequências. Vamos passar nas palavras introdutórias. No ponto número 3, vamos falar acerca dos princípios da tentação e do pecado. No ponto número 4, vamos falar o que é o pecado. No ponto número 5, vamos falar a origem do pecado. No ponto número 6, vamos falar acerca das terríveis consequências do pecado.
E no ponto 6.1, iremos frisar quem continua sendo pecador mesmo depois de crer em Jesus. Existem pessoas mesmo depois de crer em Jesus, mas eles continuam a ser pecadores. 6.1, vamos falar acerca qual é o pecado mais arrogante do mundo. Ponto número 6.3, o que precisamos fazer para sermos salvos. Então, o ponto número 7, falaremos acerca do procedimento metodológico do que nós podemos fazer para evitar. Deixar é difícil, mas evitar o que nós precavemos, porque vale a pena prever do que curar. Você pode prever o que poderá acontecer amanhã, para que não possa cair no precipício, não caia no inferno. O importante, se você não tem uma congregação, uma igreja, por onde você poderá cultuar, por onde você poderá adorar seu Deus, se reside nos Estados Unidos da América, no estado do Maine, New England, estamos localizados na cidade de Biddeford, número 40, Main Street, no segundo andar de Pepper Miles Campus. Vai nos encontrar ou nos envia mensagem. Nós congregamos das 13 ponto até 15 horas e ponto, apenas 2 horas perante o Senhor. Imaginemos você sábado foste na festa, no aniversário, na praia, domingo idem. Por que não passar apenas 2 horas de tempo diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir a palavra de Deus, adorar seu Deus, louvar seu Deus, render o tributo ao Criador do céu e da terra? Portanto, o número 8 é ali, vamos na parte conclusiva da nossa mensagem. E depois, para adiantar as referências bibliográficas da nossa mensagem de hoje, foi tirada na Bíblia Sagrada. Tudo quanto que nós vamos falar aqui tem a ver com a palavra de Deus. Não buscamos uma ciência humana para poder trazer a criatura feita na imagem semelhante de Deus. Muito obrigado desde já para todos aqueles que estão conectados. Por favor, partilha, comente, sugere e vai gostar da nossa página. Diga-nos por onde você está nos assistir, por onde você está nos acompanhar, e Deus Todo-Poderoso não faltará abençoar. E faça-me o favor, estou numa campanha do subscrito do YouTube, já completei 687, estou a faltar alguns subscritos para marcarmos 1000, que é o 1K, para a gente começar a dar mais visualizações. Tudo é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, vamos rapidamente no primeiro ponto que eu falei acerca do resumo. Segundo as pesquisas, compreendemos essencialmente que o pecado original e a sua influência na natureza do homem crescendo e a sua divina natureza humana pecaminosa. Nós conhecemos, quando a gente fala do pecado, rapidamente a nossa imagem, a nossa observação vai no jardim de Éden. Deus, o Criador do céu e da terra, sentou à sua volta e disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas antes de tudo, se ler no Gênesis, o Espírito de Deus se movia acima das águas. Espírito de Deus se movia acima das águas. Deus disse que haja luz e houve luz. Deus separou entre a luz e a noite e as trevas. Deus separou o dia e a noite. O Filho de Deus opera de dia, filho do maligno opera de noite. Não estou a falar de trabalho profissional. Poderá exercer um trabalho profissional até 3 shifts, 3 turnos. Tens o primeiro turno, que entra das 8 às 16 horas, tens o segundo turno, que entra das 16 horas a 23 horas, e tens o terceiro turno, que poderás entrar 0 hora até 8 horas. O Filho do Homem
dentro da sua profissão, tem 3 turnos que ele poderá exercer para o seu ganho-pão. Deus, na sua criação, disse que haja luz, que haja noite e dia, e ele separou o dia que ele chamou dia, a noite que ele chamou noite, que é as trevas. Portanto, o estudo nos leva a compreender que na imagem e a semelhança de Deus, onde ele fez tudo e disse ao homem que o homem possa dar nome nessas coisas que ele fez. Então, o homem procedeu a dar nome, chamou o que ele achou. Entende? Deus concedeu poder no homem a atribuir nome nas coisas. Ele chamou porco, chamou cavalo, chamou galinhas, patos, chamou coisas em seus nomes diversos. Mas contudo, estava correndo bem e o homem vivia sozinho. Deus disse não era bom que o homem vivesse só. A ideia da criação é de Deus. Então, não vai sofrer, porque Deus é que te criou. O pecado e as suas consequências de onde vem? O homem vai criar a mulher. Depois de criar a mulher, fez endormecer o homem que é Adão, Eva é a mulher. Endormeceu o homem e na costela do homem fez sair a mulher. E quando acordou o homem pela primeira vez, havia animais, havia plantas, havia muita coisa na natureza, mas o homem pela primeira vez, que ele vai chamar, essa vez, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, imaginemos, de onde vem a ideia hoje de homens se relacionar entre eles, das mulheres se relacionar entre eles? De onde veio essa ideia? Ninguém sabe. Portanto, vamos entender onde vai o mundo, o pecado e as suas consequências devemos ensinar na igreja. As pessoas quando vão na igreja, pensa apenas, nós vamos dizer, vai ser abençoado, vai dizer amém, vai viajar, vai dizer amém, vai ter emprego, vai dizer amém, vai comprar seu meio de transporte, vai dizer amém, vai fazer isto, aquilo, vai dizer amém, esquecendo que devemos primar nessas coisas tão importantes, que devemos perceber que realmente existe pecado e as suas consequências. Portanto, a palavra-chave da nossa abordagem hoje, vamos falar acerca de pecado original, imaturidade e genética. A palavra-chave da abordagem da nossa mensagem de hoje estará cimentado no pecado original. Estará cimentado na imaturidade e a genética. São as 3 palavras que fará a essência da nossa mensagem. Agora, o homem vive uma nova fase. A fase da mudança drásticas, que inclui o conceito com a cultura, habilidade, domínios, tecnologias. E essas alterações afetam todos os níveis da vida. A inteligência artificial, onde nós temos as novas tecnologias, nós temos as habilidades que nós adquirimos no ensino geral, ensino de base, ensino superiores e até pós-graduações, esses conhecimentos das habilidades, das habilitações literais que nós adquirimos, também leva o homem na sua transformação a cometer certos atos que é contra a lei da divindade. Certo? Portanto, o mundo está se amoldando e essas alterações, tanto certos tipos pregação evangélicas, proféticas, das mensagens que nós temos trazido na igreja, leva também o homem na sua moldagem a perder certas coisas
buscar os valores que levam ele a estar na essência da graça do nosso Senhor. Portanto, o tempo existe onde nós vamos ter que perceber o indivíduo é relativismos, o indivíduo, o ser humano vive liberalismos, vive hedonismos e ele vive consumismo, o que leva o homem a cair no pecado. E quando o homem cai no pecado, nessas coisas ora citadas, e ele vai viver, vai sofrer as consequências. Essas consequências que levará o homem na morte. O Romano diz: esse evangelista vai morrer. O doutor que caiu no pecado, ele é que vai morrer. O ativista que caiu no pecado, ele é que vai morrer. O governante que caiu no pecado, ele é que vai morrer. Portanto, nós, sendo a igreja, não vamos apenas olhar a pessoa cair no pecado sem, portanto, advertir. A advertência da igreja é pregar, anunciar, fazer as denúncias do que acontece e anunciar o evangelho da salvação, porque a salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado desde já, porque depois dessa mensagem, toda aquela pessoa que quer entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, terá que apenas nos enviar mensagem. Nós vamos ligar para vocês e nós vamos orar para você, porque a palavra de Deus é tão clara e aberta. Vindem em mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A Bíblia diz: ainda que os seus pecados sejam tão escuros, ele tem a facilidade de o limpar e será tão branca como a neve. Portanto, sendo assim, a doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã. Muita gente não gosta da teologia. Quando se fala da teologia é a ciência que estuda Deus. Não é aquela pessoa que fez a teologia, automaticamente ele torna pastor. Não. Não é porque você fez a teologia, automaticamente você é doutor. Não. Não porque você fez a teologia, automaticamente você torna-se profeta. Não. Pode ser doutor, que você fez a teologia, mas é preciso que você tenha chamado de Deus. Aleluia. Portanto, a teologia nos leva a entender as derivas, os desvios, o que acontece no meio do exercício do evangelismo, do exercício da pregação da fé cristã. A teologia nos leva a entender quem é que está a exercer devidamente o seu chamamento, quem é que está a seguir os princípios cristãos. Portanto, isso demonstra também certas impossibilidades que acontecem na vida dos que servem. Porque o Romano, vamos agora começar a citar os versículos bíblicos. Isso vai poder alertar cada um de nós. Você que tem cadernete, tem os seus livrinhos, tem a sua agenda, tem o seu computador, seu telemóvel. Por favor, comece agora a marcar os versículos bíblicos que vamos aqui passar como as referências, o pecado e as suas consequências. Romano capítulo 6, no seu versículo de número 23. Assim diz a palavra de Deus. Romano capítulo 6, no seu versículo de número 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. São três palavras ligadas ou divididas em vírgulas que nos mostra a essência, que fala-nos do pecado, qual é o seu salário, e nos fala do dom gratuito de Deus, a vida eterna, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. Então, em curtas palavras, expliquei Romanos 6, 23. O pecado e as suas consequências. Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar é a alma que vai morrer. O homem que pecar é o homem que vai morrer. Que seja presidente, que seja diretor, supervisor, time líder, seja qual for, se pecar, transgredir a lei da palavra de Deus, transgredir na vontade de Deus, portanto vai morrer. Mas
quando diz mas, significa contrapor a primeira ideia. Se você contrapor a primeira ideia do salário do pecado que é a morte, mas nos fala o dom gratuito. Quem aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, quem buscar o dom gratuito, quem for à igreja, quem adorar, quem louvar, terá o dom gratuito que é a vida eterna. Significa, ainda que você morrer, vais ganhar a vida eterna, porque haverá arrebatamento. Os que morreram no Cristo são eles que irão ressuscitar primeiro, no som da trombeta. Não vou falar do arrebatamento, não vou falar do milênio, apenas sublinhamos um pontinho. Agora, a queda é o marco da origem do pecado. Nós caímos bastante, cobiçamos, odiamos, nós disparatamos, nós fizemos coisas que transgredimos leis de Deus. Portanto, o histórico explica a origem de todo o mal que existe no mundo. A concepção correta do pecado, nós vamos perceber, não, o pecado é o ponto de vista do Velho Testamento, impossibilita vislumbrar a maravilha e a graça do nosso Senhor Jesus. Portanto, da mesma forma é necessário compreender que a queda do ponto de vista teológico nos leva a notar as consequências da nossa humanidade. O mundo em si, se você perceber, nós, os seres humanos, que nós deformamos o mundo. Você saiu da aldeia, veio numa área suburbana, sai na área suburbana, vai na área urbana. Você sai nessa área urbana, vai nas cidades satélites, vai nas cidades metropolitanas. A aculturação, certas culturas te levam a você a pecar. Certas culturas te levam a você a abandonar a fé cristã. Certas tecnologias te levam a você a cair no pecado. Certas falâncias te levam a você a perder moral, perder um bom sentido, perder o senso normal. Portanto, nós sendo embaixador plenipotencial da palavra de Deus, essa é a nossa tarefa que nós temos de trazer a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que o acompanham. Não é apenas torquear. Muitos dizem, não, ele está aí a procurar dinheiro. Não, longe daí. Não, ele que está aí quer roubar o nosso dinheiro, ele está ali quer aparecer, ele está ali quer fazer isto e aquilo. Não é isto. O mais importante, se você consegue assistir certos vídeos que comprometem o seu moral, que comprometem o seu dia a dia, ninguém te manda assistir essas coisas. Se você está a receber as imagens dia e noite nos seus telemóveis, nos seus computadores, nas mensagens, isso compromete o bom nome, compromete moral, o civismo. Mas você tem a facilidade, nunca antes você bloqueou essas pessoas que te enviam essas imagens, nunca antes você chamou atenção a essas imagens, mas você toda hora recebe. Vamos ver nas memórias dos nossos telemóveis, vamos ver nas memórias dos nossos computadores, nossos devices, equipamentos eletrônicos que nós temos. Armazenamos muitas mais coisas que comprometem o nosso dia a dia. Nós enchemos muita coisa na nossa mente que nos leva a pecar. Imaginemos, alguém que é solteiro vai assistir filmes pornográficos. O que vai subir na cabeça é dele praticar o que ele assistiu, a prática do que ele assistiu. Alguém vai assistir certas coisas das artes marciais, vai assistir coisas diferentes, vai querer praticar. É isto que acontece muitas das vezes. Portanto, eu não digo aqui que não pode assistir, mas é preciso você perceber se isso está beneficiar a sua mente ou está a comprometer a sua vida. Então, devemos se pautar nessas coisas para não cairmos nas consequências do pecado. Portanto, vamos falar acerca de os princípios da tentação. Ponto número 3. Os princípios da tentação. Não vamos roubar muito tempo. Plantou o Senhor Deus no jardim. Eu disse isso. Plantou o Senhor Deus no jardim do lado oriental e pôs ali um homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu falei isto.
Deus colocou, plantou ele, o Senhor Deus pôs o homem no jardim de Éden para lavrar e guardar. O homem deve guardar, lavrar, o homem deve labutar a terra, o homem deve trabalhar, o homem deve guardar a terra. O homem, Deus te deu todas as habilidades, tens o potencial, tens todas as habilidades possíveis. Poderás viver também a independência financeira, poderás viver a independência espiritual, poderás viver livramento espiritual. Tudo depende de coragem, da vontade, da fé, da força que tens diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos perceber muita coisa. No Gênesis capítulo 2, versículo 15, era muito difícil compreender o pecado, mesmo a tentação, sem ter a conta esses pontos. Portanto, primeiramente, Deus é o único e legítimo Senhor do homem. Deus é o único e legítimo Senhor do homem. Seja qual for o continente onde você veio, seja qual for o país que você pertence, seja qual for a comunidade onde você veio, devem perceber: Deus é o único e legítimo Senhor do homem. Isso está no livro de Gênesis capítulo 1, no seu versículo 26. O homem livre é criado para expressar a sua liberdade. O homem é livre, mas é criado para expressar a sua liberdade. Enquanto que o homem está ali, ele é livre, criado para expressar a sua liberdade. Que tipo de liberdade o homem vai expressar? Você tem livre arbítrios de ir nos supermercados. Você tem livre arbítrios de ir nos supermercados, de divertir-se um pouco, de passear com a sua família. Existe, mas é livre-arbítrio, mas é preciso você perceber o que você vai fazer. Está dentro da lei magna, que é a palavra de Deus, ou está fora da essência da palavra de Deus? O pecado e as suas consequências. O pecado e as suas consequências. Portanto, vamos perceber uma coisa. O homem pecou porque deixou vazio no jardim, onde a serpente pegou fruta que deu na mulher e a mulher deu no homem. Nós aqui incriminamos muito a mulher que foi comer. Não. O alvo principal é o homem. No mundo, o alvo principal é o homem. Não é a primeira mulher. Porque o apóstolo Paulo está a dizer: homem é feito para a graça de Deus e a mulher é feita para a graça do homem. Portanto, o alvo que estava sendo avisado, o estado do sítio do demônio serpente, era o homem. Mas ele não podia passar diretamente no homem, porque o homem aparecia já forte. Homem feito na semelhança de Deus. Mas o ser tão fraca era a mulher, e foi atacar a mulher, e dali que a mulher conseguiu comer e deu. E você vai notar uma coisa: Deus, omnipresente, onisciente, omnipotente, vai deixar. Deus é que vê tudo. Deus observa tudo, mas vai descer e vai perguntar onde vocês, se ele está a ver, mas Deus coloca a pergunta a saber onde vocês estão. Escuta aqui. Dentro do jardim de Éden havia árvore de conhecimento de bem e do mal. Dentro do jardim havia árvore de vida. Mas por que eles apenas só foram usufruir árvore de conhecimento de bem e do mal? Deus quer na nossa vida como cristão, Deus quer na nossa vida como ser humano, sermos obedientes na palavra de Deus. De não transgredirmos a palavra de Deus, de obedecermos a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de andar segundo a graça de Deus, de andar segundo o mandamento, o que rege a palavra de Deus. E assim seremos transformados, tornar o homem novo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Por favor, partilha, comente, sugere, diga-nos por onde você está nos acompanhar. Se agora que você acabou de sintonizar o nosso live, por favor, eu sou Langaba Antônio. Eu vos peço de ir também no meu canal do YouTube, Langaba Antônio. Subscreve-te, para que preciso de 303
subscrito para completar o capa 1000, para depois visualizarmos o nosso YouTube. Ali na postagem das nossas mensagens você não vai faltar nenhuma delas. Vai subscrever-te, vai comentar, vai sugerir e vai ativar sininho de notificações. Assim, cada vez que voltamos, cada vez que postamos nossos vídeos, você não vai faltar nenhum deles. O pecado e as suas consequências. Portanto, imaturidade traz consigo a total fraqueza espiritual. Imaturidade traz consigo total fraqueza espiritual. Um homem imaturo, dentro dele existe uma fraqueza espiritual. Vamos rezar, vocês pensam quem? Vamos na igreja, essa é vossas igrejas. Vamos, por quê? Ele já chegou, ele acha que já chegou. Ele acha que já chegou, portanto eu te digo, ainda não chegaste. Não é porque você vive na América, vive na Europa, vive na Austrália, na Ásia, que não vai morrer. A morte poderá te surpreender em qualquer lugar, mas não more como um homem normal, more como um cristão. Porque no último dia, quando soar trombeta, vai ressuscitar, vai cear com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Se não tem por onde congregar, estamos no estado do Maine, precisamente no New England. Estamos na cidade do Biddeford, número 40 Main Street. Estamos na sala do Peppermint Campus, segundo andar. Domingo 13 ponto, às 15 pontos, estamos ali a cultuar, louvar e exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Venha, não vai perder nada. Que Deus abençoe. Entretanto, uma única vez Moisés tomou essa autoridade sobre si mesmo e uma única vez ele assumiu a posição de autoridade sobre o resto. Escuta que Moisés vai pecar. Moisés é um homem escolhido por Deus, mas ele vai pecar pela desobediência. Muitas das vezes nós desobedecemos na vontade de Deus e caímos no pecado. É só a desobediência do Moisés que fez Moisés de não entrar na terra prometida, que é Canaã. Deus disse no Moisés, o que é que tu tens na sua mão? Ele disse, eu tenho uma vara. Ele disse, use essa vara. Mas, portanto, Moisés usou vara. Chegou no deserto quando o povo de Israel precisava da água. Moisés vai bater na pedra 2 vezes para mostrar a sua autoridade. E Deus vai dizer a ele, por que tu me bateste 2 vezes? Escuta aqui, ele é a rocha preciosa, é a rocha que dá água. A água viva que salva a nossa vida é a palavra de Deus. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Aleluia. Uma vez permitiu que Deus trabalhasse por meio dele e agiu como uma figura, como autoridade própria. Escuta aqui, se Deus está me usando, eu não vou usar a minha autoridade própria para gritar, falar-vos mal, não. É com toda a consideração que eu vos devo, autoridades superiores, meus manos, maninhos, todos os meus irmãos, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O pecado e as suas consequências. Escuta aqui, estamos no ponto número 4. O que é o pecado? Já falamos muito do pecado, já explicamos certos pontos do pecado, mas você precisa perceber o que é o pecado. São todas as ações que desagradam a Deus. Todas as ações que desagrada, não é que agrada, que desagrada a Deus. O pecado são transgressões. Transgredimos a lei. Sabe, da via pública, se você transgredir as leis estabelecidas por Código da Estrada, vão te passar uma multa. Se na via pública você transgredir leis estabelecidas pelo Código da Estrada, vão te passar multa. Você vai passar luz vermelha, vão te passar multa. Você, portanto, vai ceder a velocidade, vão te passar multa. Você acidentou, vão te passar multa. Você cometeu, quer dizer, transgrediu leis estabelecidas pela lei, você vai merecer multa. Agora, sendo cristão, sendo filho de Deus, se transgredimos, desobedecemos na lei de Deus, também cometemos. E nós vimos no Romanos 6:23, a alma que pecar é a alma que vai morrer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe. Pecado são usados em outro termo como rebelar-se. Alguém que cai no pecado é um rebelde. Quando você está a rebelar-se, és um pecador. Também passar dos limites estabelecidos na palavra de Deus, és pecador. Fazer algo que causa dano também é pecado. Tristeza
ou entristecer, criar dores, mágoas na vida das pessoas. És pecador. Criar umas ciladas para que uma pessoa caia, também pecadores. Está a criar as armadilhas para fazer cair marido alheio, para fazer cair mulher alheia, para fazer cair filhos, para criar coisas amargos no mundo. Cuidado, esse é um pecado. És um pecador. Existem as consequências de tudo quanto que você vai cometer. Se não se arrepender, se vai morrer. Meu irmão, minha irmã, servo, serva, se você não arrepender-se, vai morrer. Só te deram um conselho, ficaste zangado. Te aconselharam, ficaram zangados. Ele é quem? Ele pensa ser quem? Não. Nós mesmo quando pregamos, isso volta também a nós para obedecermos. Não vamos ser apenas pregadores, vós sois ouvintes, tudo bem? Mas eu também sou ouvinte. A mesma palavra que eu vou liberar, é a mesma palavra também vou beneficiar para que venha transformar a minha vida. Que Deus abençoe a vossa vida. Aleluia. Livro de Gálatas capítulo 6, no seu versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, no versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte, acompanhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, não ereis, Deus não se deixa escarnecer, não ereis, quer dizer, não cometer erros, não ereis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Em palavras tão simples. Não se engana. Tudo quanto que o homem cometer é o que ele vai acolher. Aquilo que você semear é aquilo que você vai acolher. Uma cantora angolana de nome Irmã Sofia cantou: aquele que o homem aquele que o homem planta, aquilo que ele colhe, todo mundo sabe. Quer dizer, aquele homem plantar é aquilo que você vai acolher. Você pode plantar aquilo em África e vai acolher a morte na América. Você pode plantar na América e vai acolher a morte na Europa. Isso, o que o homem plantar é o que ele vai acolher. Que diz ceifará. E senão vai ceifar a sua vida. Escuta aqui, alegra-te jovem na tua mocidade. No livro de Eclesiastes capítulo 11, no seu versículo 9, aqui muita gente diz, eu sou jovem, com 39 anos de idade que tens, não, vou começar com 21 anos de idade, porque no estado do Maine, onde nós residimos, adulto é considerado 21 anos de idade. Com 21 anos de idade que você tem, conta de 21 para cima que você tem, ainda estás a cometer desvios do moral, de bom senso. Não quer ir na igreja, mas todos os dias vai à escola. Não quer ir na igreja, mas todos os dias vai no trabalho. Não quer ir na igreja, mas todos os sábados estás nas discotecas, estás nas praias, estás nos casamentos, estás em outros lazeres. Tudo bem, mas 2 horas, 1 hora na presença do nosso Senhor, mesmo na sua casa, tenha um lugar, tenha um momento de você orar com a sua família. Faça sentar a sua esposa, faça sentar os teus filhos, fazem a vossa oração, implora a misericórdia de Deus, louva a Deus, exaltar a Deus. O pecado e as suas consequências. Escuta aqui. No livro de Eclesiastes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, no seu versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Capítulo 11, versículo, a palavra de Deus nos diz o seguinte, escuta aqui. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus o juízo. Vou explicar em palavras abertas. Alegra-te, jovem, na sua juventude. Alegra-te, jovem, na sua mocidade, na sua juventude, no seu meio ambiente. Recreia-te o teu coração, regozija no teu coração, faz o que você achar melhor, no seu agrado, no seu dia a dia. Mas anda pelo caminho do teu coração. Anda pelo caminho do teu coração. Está a namorar, está a ter compromissos, está na burla, está no assassinato, está a assaltar pessoas, está por ali a criar pessoas reféns, sequestrar pessoas, tudo bem. Mas ele disse assim,
pela vista dos teus olhos, tudo quanto que os seus olhos te apraz, é o que você faz. Mas ele disse assim, porém, todas essas coisas te trará Deus juízo. Todas essas coisas que você está a fazer, trará juízo de Deus, trará julgamento de Deus. Todos esses pecados que você comete, trará julgamento de Deus. Portanto, é preciso você se cautelar. Ponto número 5, as origens do pecado. Vou rapidamente, para não vos roubar mais tempo. Segundo o estudo da palavra de Deus, o primeiro pecado foi cometido no céu. Você vai dizer, no céu, onde Deus reside, o trono de Deus, como é que o primeiro pecado foi cometido lá? Nós vamos junto perceber, vamos junto analisar, vamos junto criar certas ideias como estudioso da palavra de Deus, vamos aqui interagir. Se tiver dúvida, coloca a pergunta, eu vou aqui responder quando for preciso. Quando achar a importância de responder, vou comentar junto consigo. Aqui nós falamos Deus, Jesus, homem e a mulher. Não citamos o nome de outras pessoas, que são seres humanos, que são servos de Deus, que serviram Deus, que as suas almas descansem em paz. Mas nós aqui falamos o nome de Deus, o Criador do céu e da terra, Jesus, e nós os homens. Essa é a palavra verdadeira que nós queremos aqui liberar. O pecado e as suas consequências. Agora, segundo a palavra de Deus, o primeiro pecado foi cometido no céu. Quem cometeu o primeiro pecado? É o Lúcifer. Lúcifer cometeu o primeiro pecado. Também consenso de que a origem do pecado humano foi terrível. Foi terrível de Adão e Eva. Primeiro Lúcifer vai desobedecer no trono máximo de Deus, soberano de Deus, vai querer usurpar. Usurpação não começou hoje. Você quer tirar a mulher do seu amigo, quer tirar o marido da sua amiga, quer matar, quer sequestrar, quer roubar, quer assassinar. Isso não começou hoje, amado. Usurpar poder, quer falar mal do outro para que o outro possa perder o seu emprego. Você não pensa, se você falar mal do outro, perder o seu emprego, você que vai ganhar este local ou você que vai ganhar o salário. Não, vão te pagar o teu salário que você ganhava, mas aquele perdeu. A sua casa não vão comer, não vão beber. Por que até neste ponto? Por que chegar até neste ponto? Evita isto. Então, na tentação do homem e a mulher, percebemos que os seguintes processos: insinuação que Deus era demasiado severo ao homem. Deus controlava o homem dia e noite. Deus descia, falava ao homem. Sem dúvida. Porque eles, depois de comer frutos, e finalmente o tentador acusou Deus por ser egoísta. Estás a ver? Nós vamos perceber coisas terríveis que aconteceu. O que aconteceu está no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Vou ler rapidamente. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ele que vai revelar. Muitas das vezes o que acontece na sua vida é porque você não tem segredo, não vive na discrição, não tem segredo na sua vida. Nothing. Não tem segredo. Não tem discrição. Tudo quanto que você vai fazer na tua casa, está fora. Tudo quanto você vai fazer na tua vida, está fora. Tudo quanto que você está planejando, está fora. Tenha segredo. Porque o inimigo só nos consegue, o inimigo sempre nos sequestra, o inimigo sempre nos mata porque nós não temos segredo. Agora escuta. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos. A mulher que foi avisar, a serpente não sabia. A serpente vivia lá, depois de cometer ele desceu, não sabia o que estava acontecendo. A pessoa não vive na tua casa, não vive no teu país, não vive no seu meio ambiente, não vive no seu ciclo. O que está acontecendo na tua casa ninguém sabe. Quando você revelar, é ali onde as pessoas vão ter uma porta aberta, uma janelinha aberta para entrar, enfeitiçar, criar a bruxaria, criar-vos o problema que vai afetar a vossa vida, o pecado e as suas consequências. Então ele diz, certamente não comeremos, porque Deus sabe que no dia em que Deus sabe, ele sabia muito bem que Deus sabe, mas por que eles comeram? Você sabe muito bem o que vai cometer, Deus sabe, mas por que estás a fazer isto? Você sabe muito bem que tem dívida do outro, não quer pagar, por que estás a fazer isso? Você sabe muito bem
A mulher do seu próximo que você está a cobiçar não pode fazer isso. Você sabe muito bem, o marido do seu próximo que está a cobiçar não pode fazer isso. Mas por que vocês fazem? E ele disse, sereis como Deus e sabendo bem e o mal. Se um homem já é feito na semelhança de Deus, como é de repente vai dizer que vocês serão como Deus e saberão o bem e o mal? Se o homem que deu o nome de frutas, se o homem que estava ali a identificar coisas, já era pequeno Deus. Quer dizer, você já tem conhecimento, você já tem a inteligência, você já tem a graça de Deus, mas o inimigo, o diabo, Satanás, virá te deturpar, virá te enganar, virá te desviar, para você criar coisas que vai te levar fora da vontade de Deus. Venha na presença de Deus. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, esse é o tempo. Liga para nós. Vamos te orientar, vamos orar para ti. E vamos, se você vive longe da nossa igreja, vamos te orientar a igreja mais perto da sua casa. Mas está no estado do Maine, precisamente na cidade do Biddeford. Estamos no número 40, Main Street, estamos no segundo andar. Venha congregar conosco, nós vamos te orientar. Se ainda não foste batizado, será batizado e vai receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Agora escuta aqui. Sexto ponto, as terríveis consequências. Já falamos do pecado, onde veio o pecado, o que aconteceu. Agora as terríveis consequências. As terríveis consequências do pecado. O nosso tema é o pecado e as suas consequências. Agora, as terríveis consequências do pecado está no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 7. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Os seus olhos foram abertos. Escuta agora. Os olhos foram abertos. Ao aceder à voz de Satanás, o homem escolhia agradar a si mesmo. Você quando escolher, quando aceitar a voz do diabo Satanás, vai se agradar a si mesmo. Então isto vai perturbar a sua vida. Isto vai criar barreiras de você não viver a graça permanente do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso você perceber, se você é filho de Deus, se você faz a vontade de Deus, volta na presença de Deus, não apenas dizer, esse não é genuíno, este não é nosso, esse é oportunista, este vê isto e aquilo, não. Também evita explicar a todo momento, ser explicativo. Você está a explicar, as pessoas não estão a te acreditar, então evita. Deus te conhece, Deus conhece as origens de cada um de nós. Evite essas coisas. Não, eu sou servo de Deus, você não é. Não vale a pena continuar a explicar. Prega a palavra de Deus, continua no caminho de Deus. Essa ali não é genuíno, não vale a pena explicar. A genuinidade de ser filho de Deus é mais importante. Essa aí é oportunista, tudo bem. Na palavra de Deus não existe oportunista. Ele disse, vinde em mim todos cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Venha na palavra de Deus. Esse ali eu lhe conheci, ele era, tudo bem. Muita gente conheceram Paulo, que era Saulo. O Saulo, muita gente lhe conheceram esse Paulo. O Paulo perseguia a igreja, matava a igreja, fazia coisas tremendas para a igreja. Mas ele que vai ser apóstolo, que escreveu acima de todos os apóstolos que andaram à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode me conhecer na aldeia, mas se me ver na cidade, posso ocupar graus de cima. Você pode me conhecer num beco qualquer, mas ao vir na presença de Deus, você vai ver o que Deus faz para a nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar as vossas vidas. As consequências terríveis do pecado. Eles, depois de comer fruto, seus olhos foram abertos. Mas escuta Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Havia um mandamento, havia uma proibição, uma interdição. Havia algo interdita que eles não poderiam cometer, não poderiam fazer. Portanto, eles foram além, ultrapassaram as barreiras para depois ir comer. Provavelmente, depois de ele comer, eles não viveram subitamente a morte. Passou um tempo, de repente, quer dizer, repentinamente a morte começou a surgir. Vocês vão ver, Caim e Abel vão se matar, mas os seus progenitores ainda estavam em vida.
os seus progenitores ainda estavam em vida. Ao nascer os seus 10 filhos, um foi sacrificar a Deus, o outro também sacrificou os seus frutos, mas a morte começou a entrar, o assassinato começou a entrar. Ele disse, o dia que você comer, não é no dia que você acidentar que você vai morrer, não é no dia que você apanhar doença transmissível é que vai morrer, não é no dia que você fez algo que você poderá viver o que você almeja, mas quando você cometer, vai acontecer a morte. A morte começa moralmente, depois fisicamente. Existe muita gente que estão mortos espiritualmente. Existem pessoas que estão mortas psicologicamente. Existem pessoas que estão mortas financeiramente. Existem pessoas que estão mortas no caminho do conhecimento da palavra de Deus. Existem pessoas que estão mortas porque abraçaram muito as novas tecnologias. Eles vivem mais nas novas tecnologias do que na palavra de Deus. Eles até podem ter câmera que faz que vigia a sua casa, a inteligência artificial, sistema distribuído na sua casa, programação à direita à esquerda. Podem programar à direita à esquerda, mas o mais importante, a codificação da nossa vida depende do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e a nossa salvação. Vem receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é pecador, abandona. Eu não vim aqui te acusar. Eu não acuso ninguém e não tem este direito de apontar Deus e dizer tu és o pecador. Não. Mas se você percebeu, ouviu a mensagem, que você cometeu algo que transgride a lei de Deus, e você não tem por onde ir pedir perdão, nós vamos orar. Você vai pedir perdão a Deus, vai ligar para nós, nós vamos te orientar, você pedir perdão a Deus, e Deus Todo-Poderoso vai abençoar a sua vida. Aleluia. Assim, vestiu Adão e enviou seu filho Jesus. Primeiro Adão caiu no pecado. Nessas consequências, e eles foram expulsos no jardim de Éden. O segundo Adão tinha que vir. Nós temos o livro do 1 de João, capítulo 1, no seu versículo 9. Primeiro nós vamos perceber que vestiu Adão e enviou seu filho Jesus para que tenhamos uma nova vida, uma nova repouso espiritual. Desde o princípio de Deus já tinham um plano para a redenção da humanidade. O plano da redenção da humanidade vem no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos perceber que o plano da redenção da humanidade vem no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o Jó de tudo quanto que tinha acontecido na sua vida, quando o diabo Satanás foi lá acusar a Deus? Deus disse, não, o Jó é o meu homem que é temente a mim. Ele disse, não, o Jó se está a temer a ti porque você lhe deu as riquezas. E eu disse, ok, eu te permito de tocar a vida do Jó, mas não toca a sua alma. Escuta aqui, certas coisas que podem acontecer nas nossas vidas, Deus pode permitir. É só para você aceitar a sua palavra. Deus pode permitir, é só você voltar no caminho dele. Deus pode permitir, é só você acreditar nele. Deus permite que certas coisas venham acontecer na nossa vida. É só você perceber qual é a voz de Deus que está a soar na sua vida. Hoje, a voz de Deus entrou na sua vida. É bom, você deixou aquela vida de pecado. Não sei do pecado que você cometeu. Eu posso citar, mas talvez vai dizer que eles estão me apontar dedo. Não. Você sabe o que você cometeu é pecado. Peça perdão a Deus, não volta mais a fazer, não volta mais a cometer. Aceita Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Viverá graça. Vai notar. Depois de você aceitar Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ver as aberturas na sua vida. Primeiro, vai rejuvenescer, a sua cara vai mudar, vai brilhar. Segundo, haverá várias oportunidades à sua volta, haverá crescimento espiritual. Vai notar que vai ter novo ar que vai soprar na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Vais ter entendimento da palavra de Deus, vais receber novos dons espirituais que vai transformar a sua vida. Receba o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Amado Senhor, deixa eu dizer que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. 1 de João capítulo 1, versículo 9, ele disse, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo
para poder nos perdoar os nossos pecados e nos purificar das todas as injustiças. Se nós confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel. Escuta aqui, o tribunal não é justo e fiel, porque eles podem estar no parte de acusado e te incriminar. Mas o nosso Deus é fiel e justo. Ele vai nos purificar nas nossas injustiças. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Mensagens como esta é pouco a gente nos convida para pregar, porque pensará que nós vamos fazer sair muita gente nas suas igrejas, mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo somos nós que aceitamos essa palavra, que abraçamos. Arrepende-te, peça perdão a Deus, Ele vai perdoar as suas injustiças e Ele vai te voltar no novo amor. Aleluia, que Deus abençoe. Então, quem continua sendo pecador mesmo depois de crer em Jesus? Existem pessoas, se ler Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 11, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles que estão sobre as obras da lei estão por debaixo da maldição. Portanto, está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que não escrito no livro da lei, para fazê-los evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Os justos viverá pela fé. E para você entender a fé, vai Hebreu capítulo 11, versículo 1, Hebreu capítulo 11, versículo 6, vai entender da fé. Não vou ler, leia rapidamente para você compreender. Romano capítulo 3, no seu versículo número 20, a palavra de Deus diz o seguinte, aleluia. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas do livro da lei para fazê-las. Maldito. Amado, nós o conheceremos pelos seus frutos. Nós o conheceremos pelos seus frutos. Para conhecer a identidade da pessoa, vai o conhecer pelos seus frutos. Nós tivemos a graça de ter dom de várias línguas, de ter dom da palavra de Deus, dom de cura, dom de palavra de conhecimentos, dom de viajar, dom de profissionalismo. Mas se você não exercer aquilo para o reino do céu, tudo quanto que você vai fazer é do seu ganha-pão e vai se comprometer um dia. Ponha-te na obra do Senhor para que a sua vida seja abençoada. A bênção que estou aqui a me referir não é a bênção material, mas são bênção espiritual. Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe todos vocês em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o pecado mais arrogante do mundo? Aleluia, aleluia. Tenta viver segundo a lei. Se você tentar viver segundo a lei, é o pecado mais arrogante do mundo. Você vai perceber como é que vai morrer. O que precisamos fazer para sermos salvos? Para sermos salvos, precisamos abandonar nossos próprios critérios. Muita gente vive pelos critérios. Muita gente vive dos seus critérios. Ele vive para isto, ele vive para aquilo. As pessoas só vivem pelos seus critérios, mas deve viver segundo a palavra de Deus, de não viver segundo os critérios deste mundo. Se você viver segundo a palavra de Deus, vai exercer o dom da graça do nosso Senhor Jesus. É isto que vai trazer você, moldar a sua vida, transformar a sua vida, trazer uma luz que vai transformar. Aleluia. Então, vamos falar do último ponto para hoje, o procedimento metodológico. O procedimento metodológico que vai te levar você numa abordagem da transformação é a relação da natureza do trabalho teórico baseado na utilização do estudo da palavra, das informações, do teu conhecimento, da essência, da graça do nosso Senhor Jesus. Isso vai levar você a receber o dom gratuito. Para concluirmos, para terminar, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos aqueles que tiveram tempo, partilharam seus minutinhos conosco. No livro do Salmo 148, no seu versículo 5, louvai o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Que Deus Todo-Poderoso, enquanto que consideramos lições importantes sobre a obediência, não devemos esquecer-nos de um dos fatos fundamentais da Bíblia,
Que Deus Todo-Poderoso possa vos abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento remetemos tudo nas tuas santas mãos. Estou a orar para todo aquele irmão que aceitou receber-te hoje como Senhor e seu Salvador. Andaram no pecado, cometeram pecado, fizeram coisas outra hora que não era da sua vontade. Senhor, estou a orar para todas as mulheres que têm problema da maternidade, que possam conceber, em nome de Jesus. À noite de hoje, Senhor, quando forem para a sua intimidade, vão poder reconhecer a tua graça. Senhor, vou orar para todas as mulheres grávidas, papá, que não haja aborto, conforme você diz, em Israel não haverá abortos. Vou orando, Senhor, deixar todos eles nas tuas santas mãos, que a tua graça possa permanecer. Senhor, estou a orar para as crianças que frequentam as escolas, neste momento de repouso, estão nas suas famílias, orando para todas aquelas famílias que estão viajando, mudar de cidade. Deus Pai poderoso, poupa-lhes nos acidentes. Pai da glória, a quem neste momento está a sair com a sua família, para passeando, Pai da glória, não permite que desastre, algo de mal venha acontecer. Deus Pai poderoso, hoje é sábado, remetemos tudo nas tuas santas mãos, remetemos as nossas famílias nas tuas mãos, que a tua graça divina possa nos acompanhar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai da glória, nós liberamos a sua palavra. Agora é a sua vez que o teu Espírito possa recomendar essa palavra para quem está carenciado, quem precisa. Deus, no caminho do teu Espírito, unge-nos, Senhor, transforma as nossas vidas. Não deixa apenas sejamos ouvintes, mas sim ouvir a palavra e pôr essa palavra em prática, e assim que as nossas vidas vai mudar. Senhor, muita gente está a lagrimejar, muita gente está a lamentar, muita gente não consegue abandonar aquele mal porque tem pagado a sua vida. Aquela mulher prostituta, quando veio a Jesus, segundo a lei de Moisés, ele deveria ser apedrejada. Pai da glória, você escrevia na terra, Mestre Rabuni, mas ao levantar os teus olhos, você olhou para a mulher, você disse, onde estão as pessoas que te acusaram? Mas antes disso, as pessoas estavam à volta, disseram que o mestre ele cometeu adúltero. Segundo a lei de Moisés, ele tinha que ser apedrejado. Você disse, quem no meio de vocês que não cometeu pecado algum, que seja a primeira pessoa a tirar pedra na cabeça ou no corpo dessas mulheres? Então todos eles, um depois de outro, abandonaram as suas pedras e se retiraram. Eu entendo que tu és a pedra preciosa verdadeira. Você disse, onde estão as pessoas que te acusaram? Ele disse, eu não sei. Ele disse, eu também não te acuso. Amado em Cristo, muito obrigado, Deus, pela tua graça que você manifestou em nós. Senhor, você vai vir esta tarde, estamos prontos. Mas se ainda vai tardar, amanhã a partir das 13 horas e ponto, até as 15 e ponto, no número 40 Main Street, no BD4, é ali onde nós vamos louvar o seu nome, no Pepe Malls Campus, no segundo andar. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Assim oremos com a fé. Amém, amém, amém.